Olá, amigos. É um prazer estar novamente aqui no canal da Associação Médico Espírita de Santos. E eu sou Márcia Colasanti e nós vamos abordar nesta noite o tema A Vida da Alma após a Vida, trazendo, sobretudo, os ensinamentos de Allan Kardec e as notícias através de André Luiz e pela psicografia de Francisco Cândido Xavier do mundo espiritual. Vem comigo nesta pequena viagem que vamos realizar. Antes de nós abordarmos a vida após a morte, vamos falar alguma coisa sobre o nosso processo de desencarne. Iniciamos com a reencarnação, porque nas últimas décadas muitas pesquisas têm sido realizadas tentando comprovar ou demonstrar a sobrevivência da alma e o processo da reencarnação. Podemos ver aí na barra que são inúmeros os pesquisadores como Ian Stevenson, Lerdur Haraldson, Hernani Guimarães Andrade, entre outros, que fazem pesquisas a respeito de lembranças de crianças de suas vidas passadas, lembranças de vidas anteriores com marcas congênitas, xenoglossia, casos de reencarnação com detalhes verificáveis, experiência de quase morte e experiência fora do corpo com detalhes verificáveis. Tudo isso para tentar demonstrar que existe a reencarnação como forma do progresso e entendimento de distúrbios de comportamentos e de enfermidades. Então vamos falar desse momento da transição da vida corporal para a vida espiritual. Então é o perispírito o laço que vai unir a alma ao corpo, e é por meio desse corpo semimaterial que o espírito vai atuar sobre a matéria. Então, quando a morte sobrevém, o espírito com seu envoltório fluídico, que é o perispírito, se separa do corpo físico. O desprendimento, ele vai ser gradual e variável e vai depender da afinidade do espírito pela matéria e dos pontos de contato que existirão entre o corpo e o perispírito. Então, ocorrendo a separação quando não houver mais nenhum átomo do perispírito unido a uma molécula do corpo físico. Há, portanto, então, diversas condições na passagem da vida material para a vida espiritual, e isso vai estar na relação direta com os interesses materiais e sensuais da criatura. No caso, esse processo poderá então durar de dias até meses, e quando a criatura possui interesses intelectuais e morais, o desprendimento ele vai se tornar mais rápido. É a alma quem vai experimentar as sensações do prazer e da dor. E o perispírito é o veículo que transmite durante a vida, durante as nossas experiências do corpo, essas sensações ao nosso espírito. Então, quanto menos pontos de contato entre o perispírito e a matéria densa no momento da morte, mais rápido e mais difícil será esse desenlace. Então, podemos ver nesse esquema aí do livro Céu e Inferno, na sua segunda parte, no capítulo 1, que quando não há coesão mais entre as moléculas do corpo espiritual e do corpo físico, a alma nada sente durante o momento da morte. Se houver ainda uma coesão completa, como ocorre muitas vezes nos casos de suicídio ou de acidentes inesperados, pode haver então um dilaceramento e uma reação dolorosa no momento da separação. Se a coesão for fraca, a separação vai se tornar fácil e vai operar-se sem abalo. Quando permanecem muitos pontos de contato após a morte, então a alma poderá sentir os efeitos da decomposição. Então, na morte natural, aquela que ocorre durante o envelhecimento, quando o indivíduo está desapegado da matéria, ele pode deixar a vida sem perceber.
até mesmo antes da cessação da vida, né? Já na morte violenta, o desprendimento pode iniciar-se após a cessação da vida e vai haver então um desprendimento mais lento. Podemos concluir então que o maior ou menor grau de sofrimento que acompanha a morte vai ser resultado direto da condição moral da alma e da sua identificação, por antecipação, com a vida espiritual. André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, ele fala sobre o processo da desencarnação e ele compara esse processo à metamorfose dos insetos de transformação completa, tomando como exemplo a borboleta do tipo sugador, né? Podemos ver aí nessas imagens que se apresentam na tela. Então, o homem encarnado ele vai passar pela experiência da juventude, da madureza corpórea, até atingir então a senectude ou velhice, né? E ele vai recolhendo as suas lições da vida conforme as próprias escolhas, né? Então, quando há o esgotamento do fluido vital, antes que chegue o momento da morte, geralmente a criatura vai diminuindo a sua atividade, já vai não mais suportando a alimentação e todas as suas atividades fisiológicas diminuem, né? E a criatura permanece a maior parte do tempo num repouso horizontal. Então há uma paralisação dos movimentos e a criatura vai envolvendo-se com os fios do pensamento, né? Da mesma maneira que a larva também vai se paralisando e vai tecendo um casulo, tornando-se crisálida, o homem vai formando um casulo de forças mentais que vai sendo tecido com as ideias reflexas dominantes e pode permanecer nessa condição por um período que vai variar de minutos, horas até dias, né? Então vamos vendo a comparação entre a larva que vai paralisando-se e formando-se a crisálida para depois se libertar e formar a linda borboleta com o nosso processo de desencarne. Com a morte, geralmente no período da cadaverização, vai ocorrer então essa estólise das células físicas, né, ou células somáticas, e ao mesmo tempo que vai havendo a formação de novos órgãos, né, é a chamada histogênese espiritual. E essas modificações que vão acontecendo, elas vão afetar sobretudo a morfologia dos nossos músculos e dos aparelhos de nutrição, com a chamada formação das trompas fluídico-magnéticas, né, de sucção, através dos quais, então, quando o homem estiver no mundo espiritual, assimilará a sua alimentação. Esses elementos vivos que vão se dissociando do tecido das células do corpo físico em decomposição, eles são utilizados nessa histogênese espiritual, né? Ou seja, na formação dos nossos órgãos espirituais, e isso acontece através de um processo de automatismo que é adquirido nas sucessivas experiências da nossa marcha evolutiva, né? Então, quando há essa formação plena dos nossos órgãos espirituais, e que tem um processo aí de participação da nossa mente, ocorre o processo de desencarnação. Então, da mesma forma que a larva passou por um intenso processo de transformação e vai se tornar crisálida e depois borboleta, o homem também vai se libertar do seu corpo físico e adentrar a vida espiritual com um novo veículo tecido por ele mesmo. 33 anos após as notícias que André Luiz nos traz, fazendo esse processo de comparação, né, com a morte da crisálida e o nascimento da borboleta que deixa o casulo, a psiquiatra Elizabeth Kubler-Ross, que vemos aí no vídeo à direita, foi uma psiquiatra muito famosa até os dias de hoje, estudou muito o processo da morte, lidou com os enfermos nesse momento
da vida, da experiência física, ela estudou 20 mil casos, né, de pessoas que estavam no limiar da morte, algumas sobreviveram, e ela então publicou o livro A Morte e o Amanhecer. E esse livro utilizou a mesma comparação e descreveu os mesmos estágios da morte que André Luiz fez em 1958 no livro Evolução em Dois Mundos. Kardec também usou o exemplo da lagarta, perguntando aos espíritos se as diversas etapas de sua transformação poderiam dar a ideia da vida terrestre, do túmulo e da nova existência, ao que os espíritos responderam, uma pálida ideia, demonstrando assim que o processo da separação da alma e do corpo e o renascimento na nova vida, ele é complexo e envolve muitas nuances. Mas vejam que nesse processo, durante o coma, ou quando vai ocorrendo já a cadaverização do corpo, né, quando já está havendo a formação da histogênese espiritual, a mente ela revisa automaticamente, de uma forma muito rápida, todas as experiências vividas, imprimindo magneticamente nas células do corpo espiritual o reflexo dos seus pensamentos, dos seus sentimentos e das suas ações. Assim, ela vai dando as diretrizes que estarão sujeitas dentro do novo ciclo de evolução em que ingressam as células do corpo espiritual. Né? Mas o processo ainda não terminou, né? Porque existe o chamado cordão fluídico, né? E a questão do desligamento dos chakras. Então nós queremos lembrar que o irmão Jacó, no livro Voltei, que ele nos fala da existência de um fio prateado, né? Um fio de forças vivas que ligava o seu corpo espiritual, recém-desprendido do corpo físico, à cabeça do seu cadáver imobilizado. Então ele descreve nesse livro, Voltei, o seu próprio processo de desencarne, né? E esse cordão fluídico que ele via, ele só foi desligado algumas horas após a morte do seu corpo. E foi por Dr. Bezerra. Vejam bem a condição espiritual, né, do irmão Jacó, que era o pseudônimo que o Frederico Figner adotou. Frederico Figner foi um destacado trabalhador espírita, também trabalhou na Federação Espírita Brasileira, né? Então, Bezerra que assistia ao seu processo de desencarne, olha a importância desse companheiro, né? E ele esclarece então que na maioria dos casos não é possível cortar tão rapidamente esse cordão fluídico devido à vida mental e dos ideais que os homens cultivam na vida terrestre. Então ele funciona, esse cordão prateado, como uma artéria fluídica, que sustenta a permuta dos princípios vitais entre o corpo espiritual e o corpo fluídico inanimado. Então, quando há essa ruptura do cordão de prata, o cadáver apresenta imediatamente os sinais da decomposição. Então, o que nós podemos observar é que toda desencarnação ela vai contar com o auxílio das organizações da espiritualidade, de assistência indiscriminada, mas somente as almas que se distinguiram no trabalho e no esforço perseverante do bem podem contar com amparo especializado durante o processo de desenlace. Os diversos processos de desenlace da vida física, eles podem ser lidos e estudados no livro Obreiros da Vida Eterna, da psicografia de Francisco Cândido Xavier. Então lá a gente observa todo o processo de desligamento do perispírito em relação ao corpo físico e como que vai se formando o corpo espiritual à medida que vai havendo o desligamento, né? Então, a morte ela vai se revestir de características diferentes para cada indivíduo, conforme, né, a sua evolução espiritual e a sua compreensão acerca
da imortalidade da alma e da crença que ele possui na vida após a alma, né? Então, o que nós vemos, segundo Emmanuel, é que nem todos se libertam imediatamente da inquietação e do trauma, da ansiedade e do apego a si próprios, e que muitos desencarnados só vão conseguir ter o seu desligamento completo nas 50 horas iniciais após a parada cardíaca, né? Nós vemos aí que o próprio Kardec nos fala que quando a alma deixa o corpo, ela fica algum tempo no estado de perturbação. A doutora Marlene Nobre, ela fez um estudo das psicografias de Francisco Cândido Xavier, que estão descritas no livro Nossa Vida no Além, né? E aí ela descreve o que estão nessas psicografias, demonstrando que quase todas as criaturas passam logo após esse processo de desligamento por um sono profundo e irresistível. A duração desse sono ela vai ser variável e ela vai estar diretamente relacionada com a condição moral e com o gênero de morte e também com o conhecimento que o espírito tem da vida espiritual. E pode durar de algumas horas até meses ou anos, né? Então vejamos, os espíritos ligados aos interesses materiais, eles vão mergulhar numa inconsciência, né? Seres que nunca atuaram no bem ativo e renovador, aqueles que acreditavam que a morte é o fim de tudo, ou os que passaram por mortes violentas e súbitas e que acreditam-se vivos ainda, também os enfermos que não pensavam em morrer. Então, pela profunda incompreensão da sua própria condição espiritual, né, e por trazerem os interesses encarcerados nas ilusões do mundo que deixaram para trás, muitos ainda, quando despertam do sono profundo, supõem-se encarnados, né? E André Luiz, ele nos fala, no livro Mensageiros, dos pavilhões no mundo espiritual que estão destinados a abrigar os espíritos que dormem, né? Foram criaturas que jamais atuaram na seara do bem, renovador e ativo, bem como aqueles que acreditam que a morte é o fim de tudo, que é o sono eterno. Então, esses espíritos, eles dormem em desequilíbrio, vivenciando pesadelos e horríveis visões íntimas. É claro que em algum momento, né, com a ajuda das equipes espirituais, esses espíritos irão acordar, mas eles não poderão fugir à realidade da enfermidade pelas quais passaram e do exame das suas responsabilidades, né? Bom, reforçando então, os espíritos com aspirações no trabalho enobrecedor e que buscavam a sua espiritualização vão ter um período de repouso curto, né, após o seu desenlace. E os espíritos que têm um alto grau de sublimação, eles vão transferir-se conscientes para as esferas mais elevadas sem esse sono profundo, né? Mas isso é muito raro, porque são poucos os espíritos que têm este alto grau de sublimação aqui na Terra. A maior parte de nós ainda está apegada, né, aos interesses momentâneos, às ilusões do mundo. Porque vamos falar um pouquinho, então, agora, já que abordamos o nosso período de transição da vida material para a vida espiritual, sobre as moradas que encontraremos, né, no mundo espiritual. Bom, o homem que adentra o solo do mundo espiritual vai se deparar com uma matéria em outra escala vibratória, né? Cujas moléculas estão aquém e além da tabela
periódica conhecida na Terra, mas que vão obedecer às mesmas leis de gravitação. Então, são elementos atômicos mais complexos e sutis que vão formar essa matéria do mundo espiritual, né? Nunca é demais lembrar que nós iremos adentrar as regiões do mundo espiritual de acordo com o peso específico do nosso perispírito. E esse peso específico vai estar diretamente relacionado, né, com as nossas aquisições morais, né? Porque ao formarmos o perispírito, nós estamos impregnando esse perispírito com todas as nossas aspirações e vivências da nossa atual reencarnação. Bom, vamos falar um pouquinho sobre essa cinta atmosférica que envolve a Terra. Foi Efigênio Vitor, um destacado trabalhador espírita, que se manifestou na reunião mediúnica, que foi traduzida no livro Instruções Psicofônicas, e nos trouxe a informação através da psicofonia do Francisco Cândido Xavier, né? Então, nós temos uma cinta atmosférica que envolve todo o orbe terreno, e onde vamos encontrar os espíritos nas mais variadas condições evolutivas. Então, o Efigênio Vitor nos fala que essa cinta atmosférica ela tem aproximadamente 1000 quilômetros a partir da crosta terrena, subindo, né, em direção aos céus. E os primeiros 50 quilômetros é o que ele chama de cinta densa, né? Onde vamos encontrar então os mais variadas criaturas em processos evolutivos distintos, né? E a partir dos 50 quilômetros acima, os 950 quilômetros, nós vamos ter a chamada cinta leve, né? Então, vamos ver que a mesma descrição, semelhante a essa, nos traz a nossa irmã Egorina no livro Cidade no Além, né? Então, Egorina teve uma visão espiritual do nosso lar e desenhou os mapas de como seria essa colônia espiritual. Um certo dia ela mostrou esses mapas ao Chico e o Chico recomendou que ela publicasse. Então ela desenhou de acordo com a maneira que ela compreendeu e viu e, claro, teve a aprovação do nosso Chico. Então nós vemos aí à nossa direita esse desenho ao centro, o orbe terreno, e depois as esferas espirituais que vão compor, né, essa cinta atmosférica que o Efigênio Vitor falou-nos, né, em sua mensagem. Então, nós vemos que a Egorina nos fala que existem 7 esferas espirituais com vibrações distintas. Na primeira esfera, onde está aí o número 1, nós vamos ver que é o que se denomina de umbral grosso, que é uma região mais materializada, do qual nós temos poucas informações. E nessa região estagiam as criaturas com necessidades purgatoriais mais dolorosas. A seguir, na cinta seguinte, a de número 2, nós vamos ver que está localizado um umbral médio, que é mais ameno, onde também estão situadas as diversas moradias. E os espíritos do bem concentram mais intensamente sua assistência aí nessa região. Na terceira esfera, é uma esfera de região de transição, né? E está situada em parte sobre a cidade do Rio de Janeiro. E aí se localizam os espíritos necessitados de reencarnação, é o chamado umbral leve. Nosso lar se localiza nessa região, como vocês podem ver no desenho à direita. É a região que todos nós sonhamos, né, adentrar quando deixarmos o nosso corpo físico. A quarta esfera é a da arte em geral, né, da cultura e da ciência. A quinta esfera é a esfera do amor fraterno universal. Imagine a vibração dessa esfera, né? Está nos nossos sonhos. Na sexta esfera localizam-se as diretrizes do planeta
e na sétima esfera está a abóbada estelar, né? É sempre bom mencionar ainda que existem as regiões mais inferiores, né, denominadas de trevas, e que vão se localizar abaixo da superfície da Terra. Aí vão residir os espíritos que se ausentaram das responsabilidades morais que lhes competiam, né? São os espíritos bestializados, que se fixaram na maldade calculada, na perversidade e no egocentrismo, né? É bom lembrar também que, por uma questão vibracional, os espíritos que estão nas esferas mais densas não podem passar sozinhos para as esferas superiores, né? Essa movimentação entre as esferas, ela vai se realizar de vários modos, modos que são descritos na obra de André Luiz também, por estradas ou pontes de luz que interligam as esferas, ou também os chamados campos de saída, né? Que vai definir lugares limites entre as esferas inferiores e superiores. Então vejamos, né, que a situação do espírito, desde a sua entrada na vida espiritual, é aquela que ele se preparou pela vida corporal. Kardec chama a atenção no livro Céu e Inferno. É importante nós observarmos isto, porque nós desejamos, né, adentrar a vida espiritual em regiões mais sutis, mais leves, que nos propiciem a renovação e o trabalho no bem. Então é preciso que nós construamos agora, né, as possibilidades de adentrarmos estas regiões. Então vamos falar um pouquinho das regiões, né, mais especificamente algumas regiões descritas na obra de André Luiz. Então vamos ver que, antes de abordarmos isso, a condição dos espíritos após a morte será a seguinte, né? A alma culpada, ela vai passar por um processo de purificação, né? Esse processo de purificação ele vai ser tanto mais eficiente quanto maior, né, o arrependimento e a dor que a criatura passou, buscando aspirar, né, regiões, buscando aspirar o seu próprio progresso espiritual. Muitas vezes nós reclamamos, né, das doenças, das enfermidades que passamos no fim da vida aqui na Terra, mas as enfermidades elas são muito benéficas para nós, porque elas propiciam, nesse período, antes de adentrarmos, né, a vida espiritual, uma autoavaliação, um reajustamento dos nossos valores. Então, aqueles que sofrem enfermidades mais difíceis antes de deixarem a Terra, devem agradecer, ser gratos, porque estão passando um processo de purificação aqui na própria vida física, cercado, né, dos seus amores, dos seus amigos, dos seus familiares, né? E aqueles que adentram a vida espiritual sem arrependimento, sem uma autoavaliação, sem crenças, né, na imortalidade da alma, vão adentrar a vida de uma forma muito desequilibrada, né, vivenciando remorsos e pesadelos. Então vejamos que, falar um pouquinho do umbral, né, que é uma região nevoenta que começa aí na crosta terrestre, onde multidões de espíritos desequilibrados permanecem até que eles esgotem os seus resíduos mentais e as ilusões, né, que criaram para si mesmos. Nessas regiões nós encontramos almas ignorantes e desesperadas, revoltados de toda espécie, né? E é importante lembrar que essas regiões, elas são separadas, né, dos encarnados apenas por leis vibratórias, né? E aí são milhares de mentes que ficam emitindo fluidos pesadíssimos sem cessar. Então são espíritos que foram acostumados à prática do mal ou atormentados por sofrimentos retificadores, né? Por isso que é muito importante a gente orar antes
do nosso sono reparador, porque muitas vezes as nossas aspirações não são mais elevadas e durante o sono nós nos aproximamos dessas regiões mais enevoentas, né? Essas esferas, então, elas são muito próximas à esfera aqui nossa esfera dos encarnados, e é pelos pensamentos, né? Que o homem encarnado vai encontrar no umbral aqueles com que se afiniza. Então vejam a importância de observar as nossas aspirações e de orarmos sempre para modificar a nossa condição vibratória. Já o umbral grosso, ele é descrito pelo André Luiz como uma região pantanosa, né? Então é envolvido num nevoeiro muito denso, e aí ela é povoada de entidades humanas que vão se agrupar conforme a similaridade do desequilíbrio que apresentam. Então, geralmente são loucos que se fixaram ou fixaram a mente nas zonas baixas do ser e cometeram faltas graves, né? Tribos de criminosos, delinquentes, atraídos uns para os outros pela natureza das suas faltas. Então são seres que a posição mental em que se encontravam durante a desencarnação permaneceu cristalizada, né, no momento dessa transição da esfera física para a esfera espiritual. São criaturas assim obstinadas nos erros e que estavam acostumados a permutar energias uns com os outros, né, reforçando os impulsos inferiores, vivenciando, além da própria perturbação, o desequilíbrio dos demais companheiros, né? Então, nós encontramos aí os avarentos, os homicidas, os viciados de toda espécie, né? É claro que quando a criatura ela vai chegando num processo de esgotamento e cansaço de si mesmo, né? E quando isso se exterioriza dela, as equipes espirituais elas providenciam para esses seres uma nova encarnação na crosta terrena, né? Para que as provas e as lutas do mundo material possam auxiliar na libertação dos débitos, na reharmonização do seu mundo íntimo perturbado. Vamos falar agora um pouquinho das colônias espirituais, né? Existem inúmeras colônias destinadas a receber-nos, né, quando deixarmos o mundo denso. Então, mas nós vamos lembrar que nas esferas próximas à Terra, a humanidade ainda está condicionada às fronteiras psíquicas. Então, como ainda não aprendeu a comunicar-se através do pensamento, existe a barreira do idioma, né? Só os espíritos que atingiram a elevada condição espiritual estão libertos desta restrição e podem comunicar-se pelo pensamento. Então, obviamente, se eu desencarno no Brasil e eu falo somente a língua portuguesa, não aprendi a me comunicar através do pensamento, eu vou ficar restrita a esse espaço, né? Assim como aqueles que desencarnam na Europa, em outras regiões. Então vamos falar da Alvorada Nova, né? Que é uma das colônias espirituais mais importantes, que tem a sua estrutura organizacional dividida em departamentos. Vejam que ela está situada aqui na região de Santos, né? Mas ainda numa zona umbralina muito densa. E ela serviu de modelo, né, para a estruturação da colônia Nosso Lar, né? Então, uma das primeiras colônias descritas. Temos aí também a colônia Campo da Paz, né, que tem vários postos de socorro, localizados também nesta região nevoenta, próxima à terra, né? É um lugar onde predomina o frio e a ausência de luz, e abriga os espíritos obsessores, revoltados, ignorantes e perversos, né? Ela foi fundada no século XVII para acolher os espíritos que foram surpreendidos pela desencarnação em estado de ignorância e culpa. O importante é destacar que ela possui um serviço ativo que é exercido por cooperadores que se educaram na própria colônia, né? Então ela serve de uma região de estágio para esses espíritos.
E ela é uma colônia de socorro e possui um centro de enfermagem avançado. E entre outros serviços, esses centros preparam as encarnações que serão tuteladas até que se complete o período de 7 anos da existência carnal. Então, os espíritos que ali já têm condição de reencarnar são encaminhados, né, para o processo reencarnatório e têm tutelado as suas encarnações aqui na Terra por 7 anos, o que é uma bênção para eles, né? Mansão da Paz é uma outra colônia de reajuste que também está situada nas regiões inferiores, numa zona castigada por natureza hostil. Foi fundada no século XVI e permanece sob a jurisdição do nosso lar. Ela recebe espíritos infelizes ou enfermos decididos a trabalhar pela própria regeneração, com a finalidade depois de se transferirem para colônias de aprimoramento na vida superior, né? Ou então retornarem à vida material para a reencarnação retificadora. Então ela possui setores de assistência, cursos de instrução, e ela vai asilar criminosos, viciados, que recebem atenção, carinho, reeducação, para reencarnarem posteriormente. Também sob a guarda dos trabalhadores da instituição, que auxiliarão nesse processo, né? E na reencarnação elas vão buscar consolidar os valores morais que aprenderam aí nesta colônia. E vamos à tão sonhada colônia Nosso Lar, né? Aspiração e desejo de todos aqueles que conhecem a obra de André Luiz e sabem que esta é uma colônia já diferenciada, é uma colônia cidade e foi a primeira cidade espiritual descrita com detalhes, né? Nós temos um livro inteiro falando do nosso lar, temos o filme, para que nós possamos compreender o mecanismo, né, de vida que existe nessa colônia. Então, ela, como nós já falamos, ela está numa esfera de transição, né, do umbral leve, sobre a cidade do Rio de Janeiro. Ela foi fundada por portugueses desencarnados no Brasil, no século XVI, e foi formada a partir de construções primitivas dos indígenas que já existiam aqui no país, no mundo espiritual, né? Esses indígenas foram integrados a essa colônia à custa de muita perseverança e amor. Então, essa cidade ela vai ter o formato de uma estrela de 6 pontas e podemos ver aí no desenho, e a governadoria ela é o órgão central. Então, ela vai reunir ao seu redor os 6 ministérios, e nesses ministérios são executados serviços de diversa ordem. Então, nós temos o Ministério da Regeneração, do Auxílio, da Comunicação, do Esclarecimento, da Elevação e da União Divina, né? Temos 12 ministros, 2 ministros por cada ministério. Então, nesses módulos dos ministérios vão se distribuir, então, os núcleos residenciais, os parques arborizados, os parques hospitalares, as regiões destinadas ao lazer e aos serviços dos habitantes, né? Vejamos que antes da publicação do livro Nosso Lar, nós não tínhamos ideia dessas cidades espirituais organizadas, né? E André Luiz, ele nos informa que a vida terrena é apenas uma cópia pálida da vida espiritual. Então vejam quantas informações Francisco Cândido Xavier nos trouxe complementando as obras básicas de Kardec. Realmente é uma continuidade, né? Kardec e Francisco Cândido Xavier. Mas não temos só as moradias, temos também as assistências, né, na espiritualidade, todo tipo de assistência. Então vamos falar um pouquinho da assistência médica, né, que acontece nos postos de socorro e nos parques hospitalares, né? Então, quando os espíritos desencarnam, eles vão receber uma assistência médica diferenciada. Existe o exame do corpo espiritual, que vai revelar as causas da enfermidade,
uma vez que o nosso organismo espiritual vai apresentar, né, nele mesmo a história completa das ações que praticamos no mundo. Portanto, nós não podemos encarnar a espiritualidade, porque tudo está descrito no nosso corpo espiritual, né? Então, os espíritos assistentes, né, os médicos, enfermeiros na vida espiritual, eles vão ter acesso à ficha kármica de cada um de nós, né? E eles vão avaliar aí a nossa história e as causas profundas, né, das doenças que nós apresentamos ao adentrar no mundo espiritual. Então, também o exame dos tecidos psicossomáticos fazem parte desse diagnóstico espiritual e indicam se há reversibilidade ou não da nossa doença antes da nova encarnação, né? Já que nós vamos precisar reencarnar por muitas vezes para extinguirmos as causas profundas de todo o nosso desequilíbrio. Então eu vejo que na assistência médica, no mundo espiritual, utiliza-se principalmente os recursos magnéticos, né? Então o passe magnético, a água magnetizada, os curativos espirituais, né, nos tecidos que estão lesados, o sopro curador, a sonoterapia e os diálogos terapêuticos, né? Tão importante os diálogos terapêuticos, né? Porque foi neste diálogo terapêutico com o médico Henrique de Luna e com Clarencio que André Luiz tomou consciência de que ele era um suicida involuntário, né? Apesar dele ter desencarnado por uma enfermidade física, foi então dado como suicida involuntário, né? E ele se surpreendeu, mas ele trazia no seu corpo espiritual esses registros. Então vejam, no livro Os Mensageiros, André Luiz vai descrever a existência de extensos pavilhões que estão mergulhados na sombra e que recolhem os espíritos que estão em sono profundo, né? Esses espíritos geralmente têm semblantes cadavéricos, porque eles estampam também o extremo pavor e o desespero que tinham da morte, né? Então são criaturas que negavam a vida espiritual e que possuíam a convicção de que a morte é o fim de tudo. Então, ao desencarnarem, elas permanecem dormindo, já que elas acreditavam que a morte era o fim de tudo. Então, dormem magnetizadas pelas próprias concepções negativistas, né? Então, em visita de aprendizado a um dos pavilhões, André verifica que somente os espíritos mais suscetíveis ao despertamento são selecionados para o tratamento. E como é que é feito esse tratamento? Como é que André Luiz demonstra isso aí? Né? Que há uma projeção de luz logo no início das atividades, né? Para incentivar os espíritos que estão adormecidos ao despertamento. Mas essa projeção de luz, ele descreve que quase não surtiu efeito nenhum no dia que ele estava visitando esse pavilhão. Depois, alguns espíritos recebem alimento líquido, medicação bucal e água fluidificada. E ele destaca que de 1980 abrigados no pavilhão, apenas 400 tinham condições de receber o auxílio, sendo que somente 2/3 deles receberam passes magnéticos e sopro curador, né? Então, os espíritos que foram selecionados de acordo com a possibilidade, o que já apresentavam para receber a assistência adequada. E os espíritos demais que não tinham possibilidade de despertamento permaneciam num sono, um mau sono, né? Dormindo em desequilíbrio e vivenciando os seus próprios pesadelos. Então vejo, na continuidade do tratamento lá no pavilhão, todos os espíritos foram submetidos a irradiações sublimes da prece e foram proferidas pela irmã e servidor Ismália, que tinha uma condição elevadíssima de amor pelo semelhante, né? Então, de todos aqueles espíritos de 1980, apenas 2, né, despertaram durante a prece e se levantaram correndo espavoridos. Então vejam que a importância da prece
no tratamento dos espíritos perturbados, né? Não há prece sem resposta. A oração é a comunhão entre a criatura e o Criador, constituindo-se no mais importante influxo magnético conhecido, né? Nenhuma criatura fica sem assistência espiritual, sem assistência divina, né? Mas tudo tem o tempo certo. E na hora certa, todos vão receber o auxílio para que possam sair da condição em que se encontram. Existe também, no mundo espiritual, assistência aos suicidas, né? O suicídio voluntário é uma transgressão da lei divina, conforme Kardec descreve no Livro dos Espíritos, na questão 944. As suas consequências elas são muito distintas e estão na dependência das circunstâncias em que o mesmo ocorreu, né? Mas há um fato comum para todas as pessoas que se suicidam, que é o desapontamento. Geralmente, logo que acontece o suicídio, a alma ela percebe que a vida não cessa com a morte do corpo e ela quer retornar e já não pode mais, né? Então, o suicídio ele vai causar profundos desequilíbrios com processos degenerativos e desajustes dos centros espirituais, né? Quando as ligações permanecem entre o corpo espiritual e o corpo denso, né? Alguns suicidas eles vão experimentar a sensação de decomposição da matéria, né? E eles vão permanecer em estado mental torturado por um tempo variável, né? Então tudo depende da motivação e dos fatores atenuantes e agravantes da culpa. Então não é igual para todos, né? O pós-suicídio, ele vai depender da motivação e dos fatores atenuantes e agravantes. Isso é muito importante, tá? Então os suicidas, eles vão ter como recurso terapêutico a reencarnação, né? E a reencarnação geralmente de breve duração, para que eles se recuperem gradativamente junto aos encarnados que com eles são comprometidos, né? Então, muitas dessas existências interrompidas na infância ou na juventude, segundo o nosso irmão Francisco Cândido Xavier, né, são consequentes as mais variadas enfermidades são consequentes e guardam relação com o passado, né? Então essas desencarnes precoces, eles podem ter uma relação com o suicídio voluntário, né? Em Lições de Sabedoria, que é um livro que contém inúmeras entrevistas do Chico, foi organizado pela doutora Marlene Nobre, nas entrevistas da Folha Espírita, que ela realizou ao longo dos anos, e depois ela compilou e organizou por temas. Eu recomendo esse livro, Lições de Sabedoria. Francisco Cândido Xavier, ele nos fala que os excepcionais, eles são em grande parte reencarnação de suicídios, né? E geralmente os distúrbios que eles apresentam na atual encarnação, eles vão ter relação com a forma com a qual extinguiram a vida, né? E ainda nós temos assistência aos suicidas inconscientes, que é o caso do nosso irmão André Luiz, que se surpreendeu quando foi recolhido, então, no pavilhão de assistência médica em nosso lar, após passar um período de 8 anos no umbral, né? E ele que era alguém que vivia a vida material plenamente, cuja religiosidade era apenas obrigatória de estampa, né? E que não acreditava num ser supremo, e precisou então sofrer um processo de depuração e de autoconhecimento até se vergar e buscar através da oração o Criador, quando ele pôde então ser recolhido, porque ele estava sob vigilância dos benfeitores de nosso lar, já que a sua mãe era alguém já com uma certa condição espiritual,
mas não podia ser atendido imediatamente porque ele não tinha condições de enxergar a assistência. Então ele precisou dar condições, modificar a sua frequência vibratória, né? Tornar-se uma criatura humilde, buscar a Deus para poder receber essa assistência. Então ele ficou muito surpreso, né? Quando Clarencio e o Henrique de Luna conversam acerca da sua situação, que ele havia vindo de forma inconsciente, porque muitas foram as paixões, os vícios no sentido do desregramento da alimentação, dos aperitivos, né? Os hábitos desregrados, os comportamentos levianos, porque ele adquirira sífilis, né? Então, na área sexual também teve um comportamento irregular, né? Além disso, ele tinha um temperamento colérico, o que atraía muito para ele a vibração negativa, né? Daqueles que compartilhavam esses momentos de cólera, né? Então, tudo isso fez com que ele partisse na condição de um suicídio inconsciente, né? É o chamado suicídio moral. Então, há também assistência, né, para todos os suicidas inconscientes. E diga-se de passagem que grande parte da humanidade deixa o mundo físico nessa condição. Falando um pouquinho também da eutanásia, nós vamos dizer que essa ideia de abreviar o sofrimento, ela vai retratar em si mesma a falta de fé e o desconhecimento das leis espirituais, né? É sempre uma falta de resignação e de submissão à vontade do Criador. Está no Livro dos Espíritos, na questão 953. Né? Essa chamada morte suave ela é uma ilusão. E ela é o resultado da ideia materialista de que tudo acaba com a morte, né? Então ela vai gerar muito mais dificuldade e dor nesse processo de desencarne. E no Obreiros da Vida Eterna tem o caso, né, do irmão Cavalcante, que era extremamente religioso, mas ele tinha muito medo de morrer e ele estava num processo de degeneração do corpo físico que já estava até exalando maus odores, né? Então, o que acontece é que o assistente médico também, numa conversa com o assistente religioso, resolve auxiliar esse processo de desencarne, então aplica ali uma injeção e ele vem então a morrer, né? Só que essa injeção, ela acabou causando uma extrema perturbação, né, nesse processo de desencarne. Então vejam que ele desencarna de uma forma totalmente consciente, sem saber onde se encontra, né? As suas células do corpo espiritual, elas ficaram totalmente perturbadas. Ele não pôde reagir ao auxílio espiritual, que a equipe espiritual estava ali para lidar, né? E ele só consegue se libertar do corpo físico cerca de 20 horas após a morte, em condições bastante desfavoráveis, né? Então, em absoluto, a eutanásia pode ajudar qualquer criatura, né? Ela só atrapalha. E para finalizar, né, falando então da alimentação, da linguagem no mundo espiritual, né? Nós vamos falar um pouquinho das criaturas que deixam o mundo físico e ainda têm dependência das sensações terrestres, né? Então essas criaturas, elas são encaminhadas para centros de reeducação, né? E onde vão encontrar uma alimentação semelhante à da terra, mais fluídica, né? Então eles vão receber porções adequadas desse alimento até conseguirem aprender a se sustentarem, até se adaptarem ao sistema das esferas superiores, que vai ser realizado através da difusão cutânea do corpo espiritual, né? Então o corpo espiritual, ele possui uma grande porosidade e através do corpo espiritual se nutre, né, os alimentos, os produtos utilizados ou as chamadas sínteses quimioeletromagnéticas, né, que são auferidas na natureza e na permuta dos raios reconstituintes e vitalizantes do amor,
com que os espíritos se sustentam entre si. O amor, né? Sempre o amor, né? Então, os espíritos mais elevados, eles nutrem-se pelos raios do amor, né? Agora, aqueles que permanecem dependentes do mundo biológico, muitas vezes eles vão conviver no halo vital dos encarnados, com os quais têm afinidade, né? E isso caracteriza a chamada simbiose psíquica. Por isso é importante, né, nós orarmos quando vamos fazer as nossas refeições, principalmente quando estamos fora de casa, né? Então, após a absorção desses recursos necessários à nutrição, os resíduos utilizados são eliminados pela epiderme ou pelos emuntórios do corpo espiritual, né? E sobre a linguagem dos desencarnados. Os espíritos elevados, eles vão comunicar-se através do pensamento, né? Eles conseguem plasmar com as próprias ideias as imagens que vão transmitir as mensagens que eles desejam, né? Mas a grande maioria dos espíritos que são menos elevados ainda vão necessitar da linguagem articulada, né? E obedecendo ao espaço das nações, como nós já mencionamos anteriormente. Sobre as linhas morfológicas, né, dos desencarnados, que é algo que todas as criaturas desejam conhecer e saber, né? Então, geralmente, nós temos a aparência igual à da Terra, né? Com a mesma aparência que saímos do mundo, chegamos no mundo espiritual. Só que a forma individual, ela vai obedecer ao reflexo mental dominante, né? Então, de acordo com a vida íntima de cada um, né? Então, vai se expressar com qualidades espirituais acentuadamente passivas ou ativas, né? Então, a desencarnação, ela vai libertar os espíritos da aparência masculina ou feminina que envergavam na matéria, né? Quando o progresso mental não é acentuado, o desencarnado, ele vai manter nos planos inferiores com os quais se afiniza a mesma aparência de quando era encarnado, né? Também em relação ao rejuvenescimento, tem um livro, Carmelo Grise, por ele mesmo, que ele fala da dificuldade que ele teve para processar, né, o rejuvenescimento no mundo espiritual. Quando os desencarnados eles não dispõem de aperfeiçoamento moral e intelectual, eles vão gastar então mais tempo para rejuvenescer, né? Caso tenham deixado o corpo físico em idade avançada, ou para obter traços da madureza, se assim o desejarem, né? E sobre o sexo e disciplina afetiva. Então vamos lá, André Luiz nos fala que o sexo é de substância mental, né? Determinando mentalmente as formas em que se expressa. E ele está presente no mundo espiritual, mas é preciso compreendermos o sexo de outra forma, não da forma como compreendemos no mundo físico, né? Porque ele é visto como uma força criadora na criatura, né? A força do Criador na criatura, que é destinada a expandir-se em obras de amor e luz, né? Então, ele vai ser, em essência, a somatória das qualidades femininas ou masculinas que caracterizam a mente. Então, é preciso que nós modifiquemos a nossa concepção do sexo, né? E o instrutor Alexandre, ele ressalta muito bem isso, né? Então, vamos deslocar essa ideia de que o sexo se restringe unicamente aos órgãos do corpo físico e compreender o sexo como qualidade positiva ou passiva, emissora ou receptora da alma. Então, a união sexual no mundo espiritual deve ser vista como uma união de qualidades, né? Que entre as almas denomina-se amor, né? Então, amor, as criaturas que já buscam a espiritualização, para elas a união sexual traduz a permuta sublime das energias perispirituais, né? Alimento divino. Então, permuta das energias perispirituais, né? Então, vejamos que nos planos mais elevados também há o casamento de almas, onde as uniões elas vão ter um caráter santificante, produzindo obras de benemerência e progresso para a
coletividade, né? Então é preciso que nós nos libertemos das paixões carnais, né? No mundo espiritual, essa união que é vista na Terra como união física acaba deixando de ser uma imposição, porque as almas elas aprendem a permutar valores e alimentam-se das trocas magnéticas do amor. O amor, sempre o amor, né? No entanto, nós sabemos que, infelizmente, ainda existem regiões inferiores na vida espiritual, onde nós encontramos homens e mulheres que sintonizam com a licenciosidade e a poligamia embrutecedora, né? E para terminar, vamos falar um pouquinho da vida social, né? O André Luiz nos fala que 2/3 da humanidade que adentra o plano espiritual vai permanecer ligado de alguma forma aos interesses terrenos, né? Mas esses espíritos que portam mazelas morais de todo tipo, né? Renegam a existência na vida espiritual ou mantêm-se jungidos aos patrimônios dos laços afetivos que deixaram na terra ou aos vícios de toda a sorte, né? Então esses espíritos eles permanecem agregados, né, nessas regiões mais inferiores, mas os que aspiram à mudança, à sintonia da mente para o bem, para o amor, para a elevação espiritual, vão se reunir por afinidade e vão então trabalhar pelo próprio progresso espiritual e pelo progresso espiritual dos seus familiares, né? Então eles vão participar de programas de estudo, de tarefas assistenciais, né? Obedecendo mais uma vez, como já foi dito, aos espaços das nações, né? E vão se congregar conforme o idioma, as experiências, as inclinações e até mesmo a própria convicção religiosa. Então nessas comunidades, né, que as diversas moradas que já abordamos, algumas como exemplo, existem missionários que vão trabalhar para a libertação mental das criaturas e vai haver uma renovação paulatina das ideias com a finalidade, né, de aquisição dos mais sublimes sentimentos e de fraternidade universal. Então vamos destacar aqui o Centro de Mensageiros, que é localizado no Ministério da Comunicação, lá em Nosso Lar, e é um centro especializado na formação de espíritos desencarnados. Então, esses espíritos que estão nesse centro vão se propor ao socorro e auxílio dos que sofrem no umbral, na crosta, nas trevas, né? Então, eles são habilitados para serem médiuns e doutrinadores na próxima encarnação, tarefeiros do conforto espiritual, né? Então, através do altruísmo e da renúncia, deverão se transformar em cartas vivas de Jesus para a humanidade terrena. Vejam que todos nós, né, que já conhecemos a doutrina e reencarnamos, temos responsabilidades diante da disseminação do bem, né, da fraternidade. Então, todos nós temos uma missão em particular. Não precisamos ser médiuns elevadíssimos, mas a nossa própria vida pessoal, ela precisa e deve ser uma vida pautada no bem e na fraternidade. Aí nós já estaremos cumprindo parte, né, das atividades que abraçamos, nos propomos a realizar antes de voltar à Terra. E finalizando, né, nós descrevemos uma pálida ideia, né, do que vai suceder à alma que vai deixar o seu corpo material e adentrar na verdadeira vida, né, que é a vida do espírito, na erraticidade. E nós sabemos que não há descontinuidade, que a vida palpita em toda parte, né, e que a condição que nos encontraremos do outro lado só vai depender de nós, das nossas escolhas, né, das diretrizes, das aspirações que nós imprimimos na nossa jornada terrena. Então, se nós desejamos adentrar o mundo espiritual em melhores condições, é necessário nós iniciarmos agora a nossa transformação, né? Apartarmos-nos dos velhos vícios, dos velhos hábitos que nos acompanham a encarnações, não só os vícios materiais, mas
os nossos vícios morais, né? Então, temos a certeza que nós somos espíritos viajores do tempo e que estão numa jornada de busca da vivência da autoiluminação e da conquista do amor universal, né? É claro, é um longo caminho esse do aperfeiçoamento espiritual, mas é preciso que nós comecemos e saiamos dessa estagnação e que nós nos encontramos, né? Repetindo sempre a cada encarnação as mesmas falhas, né? Não há mais tempo, nós precisamos nos libertar dos velhos vícios, dos velhos erros, das velhas paixões, né? E então, quantas existências nós precisamos ainda, né, para essa transformação? Então, André Luiz nos traz uma reflexão, né, sobre as nossas existências e nós precisamos meditar. Então, André nos fala: uma existência é um mato, um corpo uma veste, um século um dia, né? Um serviço uma experiência e um triunfo uma aquisição. Uma morte é apenas um sopro renovador. Não nos esqueçamos destas palavras de André e busquemos, né, vivenciar as lições que ele nos trouxe e não percamos mais tempo, né? Vamos fazer aqui o nosso término, né? Agradecendo a atenção de todos e procuramos deixar um resumo, né, muito pálido de tudo que se encontra a respeito da vida, da alma após a vida material na obra de André Luiz e de Kardec, que nós possamos meditar acerca da oportunidade que nós estamos tendo neste momento de transição em que o planeta há de se tornar um planeta de regeneração, onde nós estamos atravessando um período de grandes lutas, né? De dor, de sofrimento. Muitas famílias perderam entes queridos através da pandemia que nós estamos vivenciando. Nós estamos vendo no mundo todo um período de grande transformação da natureza. Então é o momento de nós interiorizarmos as lições que a nossa doutrina espírita tem nos legado e movimentarmos a fé que nós possuímos em nossa alma. Porque será o momento do nosso testemunho nos próximos anos vindouros, né? Que a nossa fé seja suficiente para atravessar os períodos de provação, de dor, que nós mantenhamos a nossa conexão com a vida espiritual elevada e possamos trabalhar na seara que Jesus nos confiou, com dedicação, com amor, sobretudo com humildade, né? Porque tudo vem do Pai. Nós somos apenas uns instrumentos aqui na Terra para que o reino do bem, do amor, da bondade possa de fato se fazer. E que os nossos irmãos que ainda não conhecem a Deus e a Jesus possam despertar para a realidade, né, da vida maior e da imortalidade da alma. Que Jesus nos abençoe, agradecida a todos pelos minutos, né, que pudemos aqui compartilhar desses ensinamentos. Um grande abraço, um beijo no coração de todos.